meu nome é Vera Lúcia Ribeiro, mas eu sou mais conhecida como Valu Ribeiro. Virou uma marca. Eu sou interiorana, mas eu cresci em São Paulo, capital. E agora estou de volta de novo no interior. E nessa minha história tem um marco bem interessante. Eu estudei para ser artista, mas os contingentes da vida não permitiu como eu imaginava. Eu fui levada por um caminho bem interessante, foi o caminho da fotografia. E no caminho da fotografia eu escolhi um elemento para fotografar, a dança. E essa é um pouco da minha história, assim, desenvolver, né, o processo de registro e dançar. Eu dancei durante um tempo como aluna e depois de um período eu resolvi ensinar a dançar. E como é ensinar a dançar? Ensinar a dançar também é aprender a dançar. E está dentro de uma prática conhecida como biodança. Foi como um presente do universo para mim. Aos 20 e poucos anos, quando eu conheci a biodança, eu era uma pessoa tímida, eu pouco me expressava, tinha um potencial, mas que eu desconhecia. Quando eu deparei com essa experiência, né, com essa oportunidade, tudo mudou, né? Então, tudo que não era possível passou a ser. A biodança me levou a conhecer 5 países, a biodança me põe em contato com o mundo inteiro próximo e o mundo inteiro distante. E nesses mundos eu tenho a possibilidade de interagir com pessoas de vários níveis, de culturas diferentes, de opções diferentes. Ela me possibilita ter a segurança de quem eu sou. Eu sou um economista que mudou a visão de vida baseada na economia para uma condição de vida baseado na própria vida, na vivência e não nos números. Historicamente, eu tive problemas sérios de depressão na minha vida, a ponto de estar sempre buscando suicídio. Então era um desafio para a minha vida, era muito difícil. Quando eu descubro a biodança, eu começo a perder meus medos e ganhar coragem de viver. Conheci a biodança há 35 anos atrás, né? Então já é metade da minha vida, aprendendo, praticando, também compartilhando com as pessoas, que é um ensinamento que a gente tem, de que a dança, na biodança, é, na verdade, os movimentos da vida que a gente pode dar para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Biodança é uma prática de desenvolvimento humano. Ela foi criada por um chileno, Rolando Toro, um antropólogo, poeta, fotógrafo, cientista, professor. E professor da vida, né? O que ele nos ensinou, na verdade, foi o grande aprendizado dele pela vida toda. Na fase experimental, Rolando Toro, no Chile, utilizava da educação para ensinar a vida para as pessoas, né? Ele recolhia os alunos, reunia os alunos não em sala de aula, reunia os alunos em espaços públicos, em praia, para ensinar a verdadeira biologia, né? O verdadeiro existir. Então, baseado nessa necessidade, nesse esforço de fazer a vida valer, Rolando Toro organizou todo um aparato, todo um arsenal de informações e criou o sistema Rolando Toro, né? Biodança Sistema Rolando Toro. E ele entendeu que as memórias do corpo são muito mais poderosas do que as memórias só do cérebro. Descobriu no teatro uma possibilidade de expressão. Aí ele começou a juntar o teatro com
a pedagogia formal e percebeu que o movimento e a música podiam causar alterações nas emoções, na fisiologia, até na postura das pessoas. Então ele começou a estudar e formatar a semântica musical, que é que tipo de música provoca o quê, que movimento provoca o quê, e começou a compor uma metodologia dessa descoberta dele. E aí ele, inicialmente, tinham 800 exercícios e mais de 2.000 músicas que ele catalogou, selecionando e cruzando essas músicas com esses exercícios, ele tinha efeitos emocionais, efeitos físicos mesmo também, né, fisiológicos. Ele dizia que biodança é uma ciência. E como ciência, ele tinha que comprovar, né, cientificamente os efeitos da biodança, e foi o que ele fez durante boa parte da vida dele, a partir daí, né, dessa descoberta. E aí começou a formar grupos, formar professores, e foi ampliando até que ele veio para a Argentina, da Argentina ele veio para o Brasil. No Brasil ele concluiu todo esse estudo, quando ele descobriu a música brasileira. A música brasileira deixava ele muito emocionado. Eu também fico quando eu lembro dele contando isso pra gente. Foi na música brasileira que ele conseguiu fechar o trabalho. E aí foi para a Europa, né? E aí estourou a biodança no mundo. Então, eu conheci o Rolando, ele tinha 60 anos, e eu tinha 30 e poucos, 35 por aí. E a vitalidade dele me impressionava muito, né? Ele estava morando em São Paulo, na Pompeia, que tinha umas ladeiras, e a gente não conseguia acompanhar ele ladeira acima. É uma pessoa muito vital, né? Então eu conheci o Rolando dos 60 até os 80 e poucos, quando ele foi para a Europa. Depois ele vinha periodicamente fazer cursos aqui com a gente. Então eu fiz a minha formação com ele, a primeira formação, continuei estudando depois com outros professores, outros colegas, mas é uma pessoa que transportou, assim, transcendeu as questões culturais, que ele dizia que a nossa cultura, que nós não estávamos doentes, quem estava doente é a nossa cultura. Então, que enquanto nós nos curássemos, nós iríamos curar a cultura, né? Então essa cura é feita a partir de mim, né? Eu mudo o mundo a partir de mim. Essa prática já existe há mais de 60 anos, e quando a gente fala há mais de 70 anos, parece antiga, né, para os nossos movimentos, mas é uma técnica nova dentro das terapias tradicionais, né? Se a gente comparar a biodança com yoga, biodança e outras práticas, biodança é uma prática jovem ainda, pouco conhecida. Ela está difundida no mundo, mas pouco praticada nas cidades, né? Os grupos que se envolvem com essa metodologia ainda está muito fechado, né? Ainda estamos nos guetos. Então o nosso maior sonho, né, os praticantes de biodança, é que a biodança possa ser uma prática de acesso para todo mundo, que todo mundo consiga acessar esse sistema que nos ajuda a ser quem somos, que ajuda a gente a interagir melhor com o mundo, que ajuda a vida de grupos, de pessoas a ser um pouco melhor. É uma transformação que você não se transforma em outra coisa, você se transforma em você mesmo. Você se liberta daquilo que estava te oprimindo, vamos dizer assim, né? Te segurando para a vida. Então são grandes descobertas que a gente faz na dança. Falar da biodança para mim é muito emocionante, assim, né? Até difícil. Principalmente na minha relação com isso tudo. Mas quando eu comecei a dar aula de biodança, eu consegui me formar e começar esse processo, que já faz uns 30 anos também. Já dei muitas aulas, já participei, já tive vários grupos. E eu sinto essa emoção de ver as pessoas
né, nas suas danças, também se libertando. Porque o movimento não mente. O movimento da gente não mente. A palavra pode, né, desviar, pode enganar a gente mesmo, né? Mas o movimento não. O gesto, né? Que a dança que o Rolando nos ensina é o gesto, né? Aprender a ter o seu gesto de acordo com a sua identidade, que é o único, né? Então, fazer essa conexão comigo, fazer essa conexão. Quando eu faço conexão comigo, eu estou habilitado a fazer conexão com o outro, uma conexão verdadeira. E a partir daí, eu faço conexão com o mundo, com o cosmos, com Deus, com seja lá o que a crença que cada um tem, mas a gente faz essa conexão transcendente. De todas as definições de biodança, a que se aproxima mais do nosso cotidiano é a poética do encontro humano. Rolando Toro foi sábio quando mergulhou em várias técnicas, né, de exercícios corporais, de ciências que melhoram o nosso organismo, e ele fez uma fusão de todo esse arsenal e traduziu tudo isso como uma possibilidade da gente se encontrar com a gente mesmo, se encontrar com o outro e se encontrar com a totalidade, que é o meio, né, que a gente vive. Existe na biodança as perguntas enigmáticas, né, que são: está fazendo o que você gosta? Está fazendo o que você almeja? Está fazendo o que você sonhou? E essas perguntas nos levam a questionar o tempo todo se a nossa opção de vida ela é válida, né? Se a forma como eu estou vivendo no mundo, ela me qualifica enquanto pessoa, né? Então, nessa conexão comigo mesmo, eu posso avaliar se o momento presente, se eu estou plena nele, se eu estou agindo com sentido, se eu estou agindo com veracidade em tudo isso. E aí esse percurso, né, de me conhecer o outro e conhecer o meio, me dá uma grandeza, me traz para a minha vida a possibilidade de eu ser melhor, de eu estar melhor e poder melhorar o meio. Quando eu estava naquela situação que a gente chama de depressão, mas uma situação de vida morta, né? A gente não enxerga o sol, a gente não enxerga o dia, a gente não percebe a lua, a gente não vê as estrelas, não vê as flores, não percebe os pássaros, né? Isso é normalmente falado poeticamente, a gente fala dessas coisas, né, na poesia, e na maioria das vezes fica na poesia, né? Então, quando ele traz a poética para a biodança, quando ele se refere a biodança como poética, é nesse sentido que a gente começa a despertar, né, para essa poesia da vida. A vida nos oferece poesias o dia todo, todos os dias, com o nascer do sol, quando eu estou aberto para isso. Então, quando eu olho no olho de alguém e enxergo o olho e a pessoa, né, sem julgamento, sem interesse, pelo simples olhar de encontrar, é uma poesia, né? Então, quando ele fala a poética do encontro, ele está falando isso. Do encontro com o outro, do encontro com a natureza, do encontro comigo. É uma poesia viva. Na construção, né, do processo, na prática do sistema biodança,
a gente tem uma orientação que o trabalho só acontece em grupo, que é através do contato com o outro que eu tenho notícias de mim. E nessa construção, né, desse momento, que é um ritual de vida, né, onde eu contextualizo com as pessoas, baseado em música e em movimento pleno de sentido. E esse movimento ele é traduzido como dança. Então existe sempre uma dúvida entre as pessoas. Para fazer biodança é preciso saber dançar? Não. Basta se dispor a se movimentar, né? Da tradução, né, da palavra biodança, bio quer dizer vida e dança, movimento pleno de sentido. E nesse movimentar-se pleno de sentido, eu faço a poética do meu existir, né? Eu traduzo isso como, ao levantar pela manhã, eu já começo a dança da minha vida, né? Então, se eu começo a desenvolver uma habilidade para ter noção do meu caminhar, ter noção do meu movimento, ter noção das minhas atitudes, eu posso qualificar a minha própria identidade, meu próprio ser, né? Ser, eu sou. Então, a dança, né? A dança adquirida, a dança apropriada, a dança assumida por nós, é a nossa maior ferramenta, né? Como ser. E as emoções que a gente não sente, não expressa, elas vão se instalar no nosso corpo e vão nos adoecer. Então, o meio de cura é a expressão. E a expressão é o gesto, é o movimento, é a dança. Então, dançar como uma poesia e não como uma exibição, como uma apresentação, como uma coreografia. Esse é o conteúdo que eu enxergo, né, da poesia do Rolando. É como uma explosão. É um êxtase. Encontrar consigo, e mais do que encontrar, é permanecer consigo, porque a vida está tirando a gente toda hora desse eixo, desse lugar. Então é uma busca permanente de si mesmo, né, e de crescimento aí. E aí até que você sente esse êxtase no dia a dia, de se sentir você. E aí você cai, você tem aqueles revertérios, aquelas situações que você vai para o buracão mesmo, só que você está tão fortalecido que você pode ir para buracos muito maiores do que me levavam à depressão antigamente. Não é assim não, fácil. Assim, você falar, pô, agora eu descobri, vai ficar tudo fácil, né? Não, é uma luta constante. Só que você sabe, você conhece, você já se conhece, você sabe quem você é. Então você vai e você volta, você recorre, né, a você mesmo. Então, é um grande aprendizado. Eu acho que é o melhor aprendizado da vida. Eu brinco sempre que se eu não fizer biodança, eu tenho que mudar de planeta. Porque no momento que eu conheci, que foi final dos anos 80, início dos anos 90, eu tinha perto de 20 anos. Então, mais da metade da minha vida eu passei fazendo biodança. E hoje, se eu optar por não fazer mais, eu vou ter que transformar toda a minha vida, assim, repensar tudo. Porque o meu trabalho está ligado à biodança, os meus amigos, os projetos que eu desenvolvo estão todos ligados à biodança. Então passou a ser uma filosofia de vida, né? Então, tudo que eu faço tem a ver com um outro quesito da biodança, que é a questão da educação biocêntrica. A vida como centro, e não o homem como centro, ou a mulher, né? O ser humano. A vida. A vida é mais importante. Então, ter essa visão, essa consciência de que eu sou parte, né? Parte de um todo, e esse todo é o todo em mim, isso me dá uma tranquilidade, porque eu me responsabilizo. A responsabilidade que eu tenho comigo reflete no outro, reflete no meio, e faz, na verdade, né, a mudança
de todo um sistema que nos envolve no dia a dia. É muito comum você ver mudança nas pessoas logo na primeira fase de prática, né? As pessoas chegam com os seus processos. Muitas vezes as pessoas chegam muito mal na sala de biodança, assim, chegam deprimidas, chegam com estado de saúde alterado, e às vezes ela é movida, né, estimulada a fazer biodança por um psicólogo ou por um amigo que já praticou, e quando a pessoa se vê dentro do espaço de liberdade, né, onde dentro de um continente protegido, formado pelas pessoas, ela pode se expressar. Às vezes a gente se depara com pessoas que passou a vida inteira reprimida pelos seus processos educacionais, por pais, por cuidadores, ou pela própria opção de vida, né? Às vezes um casamento frustrado, ou um estilo de vida de limites, né? Limites culturais, ou enfim, são diversos fatores que levam uma pessoa a querer melhorar. Não sei nem se salvar, mas a querer melhorar. E aí a biodança oferece tudo isso, né? Um espaço de expressão, um espaço onde a pessoa pode ser ela mesma, né? Sem julgamento, sem opressão. Seria ótimo o dia que as pessoas entenderem a biodança como um caminho de libertação mesmo, né? Libertação dos mandatos culturais, libertação da tirania do ego. Não que o ego seja um demônio, né? Não, acho que não tem que demonizar o ego, pelo contrário, o ego é o nosso elemento de sobrevivência, nosso indicador de rumo, de proteção, de uma série de coisas. Então a gente tem que, é uma arma, uma boa arma, se a gente souber usar. Hoje, em vários locais que já acontece a biodança, existem registros de mudança cultural, né? Dentro do movimento brasileiro, várias cidades já utilizam da biodança no ensino infantil. Então as crianças são educadas, são orientadas para ser livres, né? Para poder brincar na terra, para poder entrar em contato com o que é mais genuíno nosso, né? Poder manusear alimentos, poder interagir uns com os outros, conhecer brincadeiras e não ficar só no eletrônico, poder ter contato com a pele, poder ter jogos, poder ter elementos que dá a ela a noção de qual é o exercício humano, né? O nosso exercício humano. Isso é pouco ainda perto do que seria o ideal, mas existe, né? O fato de existir nos coloca numa condição de possibilidades, né? A biodança ela é praticada por todas as idades, né? Não tem distinção. É organizado grupos específicos de crianças, adolescentes, jovens, adultos, grupos mistos, grupo de mulheres, grupo de idosos, grupos de pessoas com alguma necessidade especial, e tem grupos, registro de grupos de pessoas que trabalharam com, profissionais que trabalharam com grupos de cegos, com pessoas com deficiência auditiva, com mobilidade motora. É amplo demais as possibilidades, né?
E as pessoas que passam por essa experiência, mesmo que elas deixem de fazer biodança por algum motivo, fica gravado na célula. O que fica gravado na célula? O poder de resgate. Resgate do olhar, da contemplação, do envolvimento com a sensibilidade, né? As pessoas podem ter a possibilidade, né, a partir do exercício, saber se tocar, saber respeitar, fazer o feedback, né? Saber o limite dela, saber o limite do outro, poder ter consciência, né, da importância de si e do outro dentro de uma sociedade, né? As pessoas que desenvolvem. A biodança é considerada uma prática, uma terapia complementar. Inicialmente pelo Rolando Toro, ela foi descrita como uma pedagogia de vida, mas dentro do seu desenvolvimento ela pode ser considerada uma prática terapêutica, porque ela é complementar à vida das pessoas. Então um praticante de biodança, ele é sempre orientado a comer melhor, a fazer uma prática física, esportiva, a ter acesso, a buscar acesso a novas informações, a se está com algum problema de saúde, não deixar de fazer um tratamento e continuar fazendo a biodança, porque aí a biodança potencializa qualquer opção que a pessoa tenha na vida para poder ficar melhor, para poder ter uma qualidade melhor de vida. Depois que o Rolando formatou a biodança enquanto um processo, né, uma metodologia que você pratica uma vez por semana, e é uma vez por semana, não duas, porque o nosso corpo, nossa mente, nosso sentimento precisa de uma semana para fechar um ciclo de vivência para fazer outro, né? Às vezes a gente faz umas experiências de final de semana que a gente chama que é uma imersão, que a gente chama de maratona, porque a gente faz 4 vivências no fim de semana. Mas elas estão estruturadas para pessoas que já têm alguma prática e que quer ir um pouco mais fundo. Essa prática de maratona, o primeiro processo que ele criou foi que ele chamou de Projeto Minotauro, que é uma vivência onde a gente vai desafiar nossos medos. Né? Uma maratona onde a gente vai identificar e desafiar os medos através das danças, né? Que é baseado no mito do Minotauro, onde Rolando traz que o Minotauro é o nosso instinto, né? Que a cultura foi lá e matou ele. E que nós temos que nos reconciliar com o Minotauro, no sentido de nos reconciliar com os nossos instintos e aprender com eles. Esses são projetos especiais que ele foi desenvolvendo baseado na biodança, no princípio da biodança. E o outro é um conjunto de posições que ele chamou posições geratrizes, que são as posições que estão ligadas ao nosso primitivo, né? Que são gestos que o homem faz desde os tempos primitivos. Né? Tipo, embalar a vida é uma posição geratriz, né? Onde a gente acolhe, a gente faz uma dança de embalar a vida. Né? Pode ser uma criança, pode ser um animal, pode ser a minha própria vida, né? Onde eu vou vivenciar naquele momento o que é a vida para mim, que é um gesto. Conexão com o cosmos, né? Que a gente faz um movimento de abrir mesmo o corpo e se entregar para o céu, para o cosmos, né? E aí ele tem uma série, são, se não me engano, mais de 40 posições geratrizes que vão nos mostrar, vão nos ajudar a fazer conexão com a nossa espécie, com a nossa história enquanto espécie, não enquanto indivíduo, né? Então é muito importante também eu saber da minha ancestralidade, desse histórico real da minha ancestralidade, não essa história contada pelo conhecimento oficial, aí, né? Pelo ensinamento oficial. Então, é a gente estudar a história, mas incorporando ela enquanto história do homem.
Hoje a gente está vivendo uma situação bem delicada, né? Mundialmente estamos isolados, estamos distantes do contato físico uns com os outros. Isso está gerando uma série de questões relacionadas à saúde, relacionadas ao psique, relacionadas às relações que nos distancia, né, desse contato humano, da nossa interação, do nosso intercâmbio de vida, do nosso intercâmbio de histórias, né? O que nos conecta, né, nessa existência, na verdade, é a troca entre uns e outros. E nesse momento está tudo muito comprometido. A biodança foi adiada para o futuro. Mas enquanto isso a gente vai fazendo os processos pessoais, né? Muitos estudiosos, muitos profissionais envolvidos na biodança estão aproveitando desse momento para fazer toda a troca teórica. A biodança se baseia em todo um contexto teórico, científico e a prática física, né? O movimento corporal. Então nesse momento a gente tem se encontrado em salas de internet, salas Zoom, outros softwares que possibilita a gente poder fazer as trocas verbais para a gente poder conhecer mais e melhor esse sistema. Então a gente tem envolvido nesse processo médicos, professores, artistas, espiritualistas, ambientalistas, pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo com a gente nesse momento e o que vai acontecer a gente pós-pandemia. Para conceito que a gente tem da filosofia da biodança, né, o afastamento é morte. A gente tem uma disciplina na biodança que a gente estuda sobre nossa imunidade, né? A identidade, quando a gente fortalece, a gente se reconhece na nossa identidade, a gente fortalece a nossa imunidade. A imunidade é a identidade. Por quê? Quando algum ser estranho me invade, a minha identidade reage, aceitando ou rejeitando aquilo. Se aquilo faz parte de mim, eu vou receber. Se aquilo não faz parte de mim, não é pensado. Nós temos um organismo, né, um sistema bioquímico perfeito. Perfeito. Ele sabe o que é bom para a gente e o que não é bom para a gente. Estou falando agora a nível orgânico, né? Então, qualquer coisa que te agride,
e você tem a forma adequada de limitar aquilo, você está se protegendo. Então, para mim é muito difícil lidar com uma pandemia porque eu acredito na imunidade. Uma imunidade real que nós temos, que nós somos, como seres, né? Como as religiões dizem, filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, somos perfeitos. Então eu não preciso ter medo, porque o medo também é uma fraqueza da nossa identidade. Então quando eu fortaleço minha identidade, eu fortaleço a minha coragem, né? E não é coragem para sair lutando, é coragem de viver, coragem de estar vivo. Então se eu estou com a minha imunidade forte, e aí entra um outro componente que complica toda a situação da pandemia, que é a minha identidade se estabelece, eu reconheço a minha identidade porque eu reconheço a identidade de cada um. Então se eu não posso me conectar ao outro, se eu não posso reconhecer o outro, se eu não posso, fica todo mundo igual, nós vamos perdendo a nossa identidade, enfraquecendo nossa identidade, enfraquecendo a nossa imunidade. Eu pratico biodança há quase 30 anos e a mensagem que fica para mim, né, desse processo todo é que todas as pessoas poderiam ter, no mínimo, uma oportunidade de poder entrar em contato com ela mesma dentro de um lugar protegido, né, dentro de um lugar com permissão. Esse é o meu grande sonho, esse é o grande sonho de todos os professores, as pessoas que orientam grupos, né? E eu vejo que, assim como a biodança, outras práticas também, a gente vai precisar muito de apoio, apoio emocional, apoio grupal, para a gente poder fazer a transição entre esse momento isolados para um momento futuro, né? Alguns dizem, nós vamos voltar. Não, nós não vamos voltar porque nós já somos outros. Hoje, outros elementos, né, nos orientam como sistema socioeconômico. E dentro desse novo sistema socioeconômico, nós vamos ter que agir de forma diferente. Talvez vai levar muito tempo para a gente poder se abraçar, para a gente poder chegar, diminuir essa distância de 2 metros, né? Mas quando isso acontecer, vai ser muito interessante porque a gente vai conseguir dar mais valor para o que é nato. Passarinho cantou na mata da Jurema, o saim correu, pegou folha e pemba. Passarinho cantou nas matas da Jurema, o saim correu, pegou folha e pemba. Sim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,